O Bicho Vai Pegar 1. Ah, que da hora! Um filme legal, engraçado, cativante. Que maravilhoso! O Bicho Vai Pegar 2. Uma continuação? Poxa, que legal! Vamos ver se ela é tão boa quanto o primeiro. O Bicho Vai Pegar 3. Uma continuação? Mas já? Ok, né? Vamos ver. O Bicho Vai Pegar 4. Um 4? Sério? Ai, eu acho que daqui a 100 anos eles ainda vão estar lançando O Bicho Vai Pegar. O Bicho Vai Pegar 376. O inimigo agora é outro. Filmes infantis fazem parte de nossas vidas desde sempre. Quem aí não se divertiu horas e mais horas assistindo Fuga das Galinhas, Os Segredos dos Animais, Dora Aventureira, etc. Querendo ou não, esses filmes são uma parte muito gostosa da nossa vida, que serão lembrados por nós para sempre. Entre esses filmes infantis, existe uma série que fez um grande sucesso aqui no Brasil e que conseguiu conquistar o coração de diversas pessoas, chamada O Bicho Vai Pegar. Esse é um filme criado por Jill Cotton e Roger Ehlers e é animado pela Sony Pictures Animations. O filme nos conta a história de um urso domesticado chamado Bug, que vive em uma pacífica cidade, até que um dia ele acaba salvando a vida de um cervo chamado Elliot, que acaba lhe convencendo a roubar uma lojinha de doces. Depois disso, a dona dele acaba deixando ele em uma floresta e agora o Bug precisa voltar para casa. O filme acabou fazendo um grande sucesso nos Estados Unidos e no Brasil. E vocês sabem muito bem como a indústria dos filmes funciona. Quando alguma coisa faz sucesso, eles sempre vão fazer mais e mais filmes sobre ela, até que ela perca completamente a graça. E infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu com O Bicho Vai Pegar. Atualmente, ele tem 4 filmes, e hoje eu irei provar para vocês sobre como a repetição pode gerar uma série de filmes ruins, começando pelo primeiro. Bom, vamos começar que o próprio título já indica que esse filme vai ser incrível. Em inglês, o título é Open Season, que em português ficaria algo como Temporada Aberta, que é o nome que os americanos dão para a temporada de caça. Mas como vocês acham que o nome do filme ficaria aqui no Brasil? O Bicho Vai Pegar! Ah, genial, mano. Eu amo o Brasil, velho. Como dito antes, O Bicho Vai Pegar tem uma trama bem curiosa e simples ao mesmo tempo. Aqui nós não temos nada de muito especial. É uma história divertida e legal de se assistir. Os personagens são ótimos, e eles servem muito bem pro momento, mas não pro filme todo. Os únicos personagens bem desenvolvidos daqui são o Elliot, o Bug e o Caçador. Os outros personagens só servem pra fazer pequenas cenas de comédia ou naquela cena final onde todo mundo se reúne. Mas mesmo assim, eu gostei bastante deles e eles deram um charme especial pro filme. As cenas de comédia são muito bem feitas, como já é esperado de um filme infantil. O filme faz um excelente uso das suas 1 hora e 26 minutos, conseguindo entreter bastante o telespectador com um humor que não deixa você cansado e que não é estúpido como vai ficar daqui pra frente. A animação é belíssima, com lindos efeitos de iluminação e de textura, como por exemplo os pelos do Bug, que até agora eu não entendi como eles fizeram isso. Uma coisa que eu gosto é que o filme faz um bom balanceamento entre os personagens. Todos eles têm um tempo certinho de tela, o que faz com que eles não fiquem chatos e irritantes. Graças a isso, o filme é muito dinâmico. Você sente que as cenas não são arrastadas e desnecessárias, como é o caso de alguns produtos que eu já analisei aqui, mas é melhor eu nem falar para não gerar treta. A dublagem é incrível, as vozes combinaram perfeitamente com os personagens e o filme nos traz dubladores icônicos, como Mauro Ramos, Manolo Rey e Guilherme Briggs, então é claro que coisa boa ia sair daí. A trilha sonora é ótima, esse filme é um dos melhores trabalhos do Ramin... Eu realmente não sei como pronunciar o nome desse cara. Ramin Djawadi. Cacetinho. Apesar dos personagens principais serem ótimos, os secundários também são muito bons, em especial o Ian, a Gisele, o Max Cruise e o Shawn, que é o vilão do filme. E eu juro que esse cara deve ter assustado alguma criança que assistiu o filme. O Bicho Vai Pegar 1 é um dos melhores filmes de animação infantil que existem. Ele é engraçado, divertido e vale muito a pena você assistir ele com seu priminho ou com seus filhos.
O Bicho Vai Pegar 2 é um caso à parte. Ele foi lançado apenas para DVD, e com isso a repercussão que ele teve com relação ao primeiro filme foi inferior. Enquanto o primeiro filme gerou 17 milhões de dólares, o segundo gerou apenas 8 milhões. Mas mesmo assim, ele conseguiu ser um ótimo filme, e inclusive ele superou o primeiro em alguns pontos. O Bicho Vai Pegar 2 nos conta a história dos animais da floresta indo atrás do cachorro salsicha que tinha sido levado pelos seus donos. Ao mesmo tempo, nós temos os cachorros domésticos que tentam fazer o salsicha virar um cachorro doméstico, liderados pelo poodle Fifi. O filme é um pouco mais bem elaborado do que o primeiro, só que uma coisa que eu não gostei aqui foi que o filme tem mais foco nas cenas de ação do que nas cenas de comédia, por incrível que pareça. As cenas de comédia não são boas. O primeiro filme era bem mais engraçado. Criticar o humor é uma tarefa bem complicada. O filme simplesmente não é divertido. A única cena que me divertiu no filme foi aquela cena do trailer. Mas isso talvez seja só a minha maturidade sendo atacada. Se você assistir o filme com uma mentalidade de criança, talvez ele fique mais engraçado pra você. Por incrível que pareça, eu descobri depois que o filme tem algumas cenas deletadas, e elas conseguem ser um pouco mais engraçadas do que as que foram pro filme original. A animação é bem ruim. Ela consegue ser inferior ao primeiro filme em alguns pontos, e em outros pontos o filme pode ser considerado até como feio. O filme tem um novo elenco de vilões. Eles são bem melhores e mais interessantes do que o Shaun do primeiro filme. E o Fifi é um ótimo vilão principal, e ele se encaixa perfeitamente no conceito de animais domésticos contra animais selvagens. Os personagens continuam a mesma coisa do primeiro filme. Aquele desenrolar que eles tiveram com o Elliot no meio do filme, onde eles se separaram, foi bem legal. Então sobre eles eu não tenho muita coisa pra falar, até porque eles não mudaram muito. E isso é bom. Apesar da história ser sim mais elaborada, o filme ficou focando tanto nas cenas de ação que isso simplesmente estragou ele pra mim. O Bicho Vai Pegar 2 não é um filme perfeito, mas se nós retirarmos os problemas que eu citei, como animação ruim, muitas cenas de ação e poucas cenas de comédia, eu acho que nós vamos ter um filme ótimo por trás de tudo. Então, é isso. O Bicho Vai Pegar 3. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Esse é aquele clássico tipo de filme onde o protagonista acaba trocando de lugar com alguém que é parecido com ele, como se já não tivesse milhões de filmes com esse mesmo conceito. Na história, o Bug começa a se sentir abandonado pelos seus amigos da floresta e acaba indo atrás de um circo. Lá ele encontra um urso chamado Doug, que era parecidíssimo com ele. Os dois acabam trocando de lugar e o Doug assume o lugar do Bug e o filme começa. Um dos motivos do porquê esse filme consegue ser tão problemático pra mim é o mesmo do segundo filme. É muita cena de ação e pouca cena de comédia. Entretanto, o segundo filme até que tinha umas cenas legais de comédia, mesmo que poucas. E as cenas de ação eram bem legais mesmo assim. Já o terceiro filme consegue ser muito, mas muito pior. O Bicho Vai Pegar 3 simplesmente não é um filme engraçado. Pelo menos o segundo filme tinha um pequeno grau de comédia, mesmo não sendo enorme como o primeiro. Já o terceiro filme é incrivelmente sem graça, ao ponto de você começar a ficar entediado assistindo ele. O roteiro é terrível, parece uma fanfic mal escrita do segundo filme. A ideia de clonarem o Bug em um circo até que foi interessante, só que a falta de comédia e os personagens horríveis simplesmente acabaram com qualquer chance que o filme tinha de poder ser legal. Nada, e eu repito, nada no filme consegue ser cativante ou divertido. Eu consigo listar apenas algumas raríssimas cenas de comédia e nem elas fazem o roteiro melhorar. E é aí que nós entramos naquela questão. Como que você vai fazer um filme de comédia infantil que não é divertido? Caso não me falhe a memória, todos os filmes infantis que eu assistia quando criança conseguiam me divertir de uma forma ou outra, seja pela história, seja pela comédia, seja pelos personagens, etc. Dos que eu consigo listar aqui, tem Shrek 1, Up Altas Aventuras e até mesmo O Segredo dos Animais. Esse filme aqui não consegue me divertir de forma alguma, e eu me lembro perfeitamente de quando eu era criança ainda, eu ver esse filme passando na Nickelodeon e tirar de canal pra colocar em outra coisa. Os personagens são péssimos. Sério, mano, o Fifi era tão maneiro no segundo filme, aqui ele só ficou chato e perdeu toda aquela vilania que fazia o personagem ser ótimo. Isso sem falar nos personagens novos. Ok, nós temos os filhos do Elliot, que de longe são os melhores personagens daqui. Nós temos o Alistair, que é o pior personagem do filme todo e é o personagem que mais tem tempo de tela, diga-se de passagem. Sério, mano, eu odeio tudo nesse cara. A voz dele é irritante, as piadas dele não funcionam e o fato deles terem dado um sotaque espanhol pra ele só deixa as coisas muito piores. Sem falar nessa nova personagem que é o novo parceiro romântico do Bug, que tem o incrível nome de... Ursa. Eles não devem ter pensado 3 segundos nesse nome. E já que nós estamos falando de personagens, vamos falar de uma parte que foi tratada com muito carinho no primeiro e no segundo filme, a dublagem. O filme não tem mais os dubladores dos 2 primeiros filmes, então todos eles foram trocados.
O mais prejudicado foi o Bug. Eu não tô falando que a dublagem dele ficou ruim, eu só tô falando que ela ficou muito estranha, até porque eu tô acostumado a escutar a voz dele de Shrek que ele tinha nos 2 filmes anteriores. A única crítica negativa que eu tenho pra fazer pra ela é que eu gostava mais dos dubladores originais de alguns personagens, porque a voz deles se encaixava melhor. Não é um caso tão ruim como o da Anaís do Incrível Mundo de Gumball, mas mesmo assim eu preferiria que alguns dubladores tivessem voltado pra dublar esse filme. Só que uma coisa que eu descobri é que no Brasil existem 2 dublagens desse filme, a que foi exclusiva pra DVD e a que foi pra Rede Globo. E eu descobri que a dublagem que foi pra Rede Globo tinha alguns dos dubladores originais, já outros foram trocados. Eu provavelmente devo ter assistido a versão que foi pra DVD, e eu digo provavelmente porque o site que eu assisti o filme não tinha informações dos dubladores. Sobre a animação, não tem muito o que se falar, ela é parecida com a do segundo filme, então eu não tenho uma crítica verdadeira a fazer pra ela. E claro, os problemas de roteiro. No filme, os cachorros veem o Bug na televisão e resolvem ir atrás dele nesse circo. Só que os amigos do Bug na floresta foram atrás dele bem mais rápido no final do filme. Então o único motivo dos cachorros terem ido no circo foi pra fazer aquele show no final. Ou seja, todo o arco dos cachorros conseguiu ser praticamente inútil. E por falar nesse final... Meu Deus do céu. No final, o Doug resolve ficar com o amigo dele no circo, ou seja, tudo voltou pra estaca zero. Então o arco do Bug não serviu pra nada, o arco dos cachorros não serviu pra nada, o arco dos animais não serviu pra nada, o filme todo não serviu pra nada, porque ele voltou pro começo no final das contas. Então sério, pra que esse filme existe se tudo voltou a ser como era no começo? É tipo você ganhar uma competição de quem come mais cachorro quente e o prêmio que você ganha é um cachorro quente. Sério, mano, esse filme realmente me deixa triste. Ele poderia ter pegado tudo que o segundo fez de errado e poderia ter feito um filme incrível por cima disso, não cometendo os mesmos erros do segundo e fazendo tudo que o primeiro fez de melhor. Mas não, eles pisaram na merda na produção desse filme. E é nesses momentos em que você para e pensa: porra, meu, o primeiro filme foi ótimo, o segundo foi mais ou menos, o terceiro foi péssimo. Será mesmo que a série precisa de uma continuação? O Bicho Vai Pegar 4. O Bicho Vai Pegar 4 nos conta uma história maravilhosa e super complexa, cheia de reviravoltas e momentos marcantes. O Bug e o Elliot precisam ir atrás de um lobisomem. E é isso. Legal, né? Ok, eu realmente tinha um pouco de esperança nesse filme, porque eu pensava, depois da merda que foi o terceiro filme, o quarto tem que ser um filme bom. Só que ele acabou sendo tão medíocre que, pra falar a verdade, eu consigo gostar mais desse do que do terceiro. Esse não é um daqueles casos onde o filme é tão ruim que fica divertido de se assistir, tipo o The Room. Ele é um filme que tenta o tempo todo ser engraçado, mas ele falha miseravelmente em todas as tentativas. De novo, nós continuamos com o mesmo problema dos filmes anteriores. É muita cena de ação e pouca cena de comédia. O filme até tenta colocar algumas cenas de humor, mas elas são tão ruins que eu só consigo ficar constrangido assistindo elas. E olha que eu sou o tipo de cara que ri assistindo Shrek 3, Apenas um Show, Alvin e os Esquilos. O maior problema do humor desse filme é o mesmo do filme anterior. O humor não é engraçado, tanto que o filme tem que apelar pra coisas como piadas com bunda, piada com merda, etc. Aquele tipo de coisa clássica de desenho infantil. A animação ficou bem melhor do que do filme anterior, só que uma coisa que eu percebi é que esse filme se parece muito com a animação de algum desenho da Nickelodeon, como aquele desenho do Kung Fu Panda. Por algum motivo, todos os desenhos da Nickelodeon têm o mesmo estilo de animação. Mais uma vez, os dubladores originais não foram chamados para fazer esse filme. E por falar em dublagem, o que diabos aconteceu com a voz do Max Squeezy? Um monte de bobagens, escutou, seu mané? Oi! Quem é que conta uma história em preto e branco? Fala, ô, seu animal sem chifre! Meu Deus, parece que o dublador tava com dor de garganta e resolveu dublar o personagem mesmo assim. Só compara essa voz com aquela voz impecável do primeiro filme. Esta com o clã dos peludos, aliados dos justos, defensores do bem, guardiões do pinheiro. Lembra que eu tinha falado que o primeiro filme fazia um bom balanceamento entre os personagens, o que fazia com que personagens chatos se tornassem legais, porque eles não apareciam muito? Então, o Bicho Vai Pegar 4 foca quase que 70% do seu tempo no Elliot. E sério, mano, o Elliot é insuportável nesse filme. Ele fica o tempo todo tentando fazer piadinhas sem graça e criando situações desconfortáveis e entediantes. O Shaw voltou a ser o vilão desse filme, só que ele tá muito pior. Ele deixou de ser aquele cara ameaçador e megalomaníaco do primeiro filme pra virar uma espécie de paródia dele mesmo. Aqui ele ficou parecido com aqueles vilões burros do Scooby-Doo, sabe? Enquanto o Shaw do primeiro filme era bem mais assustador.
Sobre os personagens secundários, nossa senhora, os dois ajudantes do Shaun são completamente sem graça. Eles conseguiram estragar o meu personagem secundário favorito do primeiro filme, que é o Ian. E o resto dos personagens está em um paralelo entre muito chatos e medianos. Isso porque eu ainda nem toquei no assunto dos erros de roteiro que esse filme tem. Por exemplo, tem uma cena onde os personagens conseguem fazer um botijão de gás vazar e do nada a barraca que estava do lado dele explode. Como isso aconteceu? Será que tinha algum isqueiro ali escondido que eu não vi? Tem outra cena onde o Elliot está preso por uma corda no teto. E tipo, olha o posicionamento dessa cena. Como que essas pessoas não estão vendo ele? Isso porque ele fica se mexendo pra todo lado. Parece que ele tá implorando pra todo mundo olhar pra ele. Mas pelo visto nesse filme as pessoas não têm visão periférica. Mas o meu erro favorito do filme acaba sendo quando os personagens estão andando em um carrinho de mina e o ursinho do Bug acaba caindo na lava. E aí do nada no final do filme ele aparece inteirinho sem nenhum arranhão. De novo, como diabos isso aconteceu? O ursinho claramente caiu na lava e do nada ele aparece de boas. Sério mesmo? Pra piorar toda a situação, como se as coisas já não estivessem péssimas, esse filme conseguiu ganhar o prêmio de ter o pior final de todos os filmes do Bicho Vai Pegar. Ele conseguiu superar até mesmo o terceiro filme. No final, o Bug e o Elliot estão acampando e do nada um lobisomem chega. E aí, do nada, absolutamente do nada, o Elliot começa a dançar. E aí, o lobisomem começa a dançar. E aí, todo mundo começa a dançar. E o filme acaba. Por quê? Porque sim, mano. Foda-se a lógica. Cara, eu não tenho palavras pra descrever o Bicho Vai Pegar 4. Toda aquela esperança que eu tinha quando eu ainda não tinha assistido o filme acabou se transformando em um sentimento de frustração. Ao invés de um roteiro que te deixa entretido enquanto assiste, nós temos um roteiro que faz o contrário. Você assiste cada minuto do filme esperando que ele fique melhor em algum momento, mas esse momento nunca chega. Só que felizmente eu consegui me entreter mais com esse filme do que com o terceiro, então ele recebe um mediano. No final, o motivo do porquê o Bicho Vai Pegar foi destruído foi porque eles alongaram a história mais do que necessário. Ela poderia muito bem ter acabado no segundo filme, que já estaria ótimo, mas não, eles tiveram que alongar ela mais do que necessário. E vocês viram o resultado disso: piadas horríveis, personagens ruins, animação decadente e roteiros fracos. Como esse vídeo foi um pouco diferente do habitual aqui do canal, já que eu analisei 4 filmes, eu vou dar pra vocês quais filmes eu recomendo que vocês assistam, por mais que isso já tenha ficado óbvio. O primeiro e o segundo filme são essenciais se você quiser assistir O Bicho Vai Pegar, e o terceiro e o quarto não deveriam ser recomendados nem como método de tortura, porque eles realmente são horríveis. Eu realmente espero que um quinto filme nunca seja lançado, até porque a série toda já deu tudo o que ela tinha que dar. Mas se por algum motivo isso acontecesse algum dia, vocês podem ter certeza que eu vou estar aqui para fazer o que eu faço de melhor: analisar. Bom, e é tudo isso por hoje, amigos. Não esqueça de deixar seu like, seu compartilhamento e a sua inscrição se vocês gostaram do meu canal. Galera, eu realmente tô um pouco surpreso com o que aconteceu, porque assim, faltava um dia pro final do mês passado e eu tava de férias, eu não tava com internet. Aí eu deixei meu celular em casa no sábado, aí eu fiquei sábado e domingo fora e no domingo eu ia voltar pra casa. Quando eu voltei, não, antes de eu ir dessa viagem, eu tava com 440 inscritos. E aí quando eu voltei dessa viagem, eu tava com 445. Ou seja, aquele meu vídeo do Indiano Responde 3 foi uma ótima sacada, o pessoal gostou muito e eu tô bastante feliz com ele. E então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu agradeço de coração por vocês, por terem assistido esse vídeo. Um beijo do Indiano e até a próxima.